Pokémon tá completando 30 anos de idade, literalmente no exato dia que eu tô gravando esse vídeo. E durante esses 30 anos a gente já foi apresentado algumas mecânicas específicas de cada região. Começou em Kalos, a sexta região, onde a gente teve a Mega Evolução. Logo depois veio Alola, a sétima região, com Z-Movies. A oitava geração, Galar, chegou com a Gigantamax, e a nona com a Terastalização. Mas no momento, vamos falar um pouco da Gigantamax. Eu sou o TheBigT, e essa é a parte 2 falando sobre o design gigante da Gigantamax de Pokémon. É um pequeno disclaimerzinho rápido, se minha voz estiver meio capenga esse vídeo, é porque eu tô me recuperando de uma certa gripe. E claro, se você gostar desse vídeo, se inscreva, dá um likezinho, ativa o sino. Se você ficar interessado na minha maneira de produzir conteúdo, dá uma olhada nos meus outros vídeos. Eu sou um canal que tá começando, tô aprendendo. A cada vídeo eu acabo aprendendo um pouco mais de como fazer isso daqui. E vamos pro vídeo. Corviknight e sua linha evolutiva são os Pokémon voadores de começo de rota. Ele é do tipo voador e metal, e é um Pokémon de certa forma importante para a região. Sua Pokédex diz que ele é usado como transporte pela região inteira, um transporte aéreo. Por isso que sua forma de Gigantamax aparece meio que transformar ele em um avião, em um jato. Ele fica muito maior, suas asas se tornam gigantes, e o vento produzido por elas é dito na Pokédex que pode ser equivalente a um furacão. O design do Corviknight, comparado com outros pássaros de começo de rota, já é único. Por ele ser um único pássaro regional do tipo metal, e se basicamente o único que tenta não ser só um pássaro normal, ele acaba tendo um design tão único, sabe? Ele acaba sendo um Pokémon cavaleiro, de certa forma, pela região de Galar se inspirar em países europeus, na Grã-Bretanha, por exemplo. E na sua forma Gigantamax, ele não muda muito. Ele acaba ganhando, acho que uma característica de design interessante, ele acaba ganhando meio que uns minions. Só Pokédex diz que ele possui 8 pássaros de metal, que são meio que suas penas, que acabam atacando de forma independente. Embora sua Gigantamax seja muito interessante, eu acho que podiam ter feito um pouquinho mais de carinho nesse design. Não, você não viu errado, é um Pokémon OVNI. Orbital acaba também pegando o papel de inseto inicial da geração. Assim como um Caterpie e um Weedle da vida, a ideia dele é ele ser o Pokémon inseto inicial que você acaba evoluindo cedo e acaba usando uma boa partezinha da sua jornada. Só que o diferencial dele é que ele é psíquico. Ele é um Pokémon alienígena, basicamente. Ele é uma joaninha alienígena. Ele é tipo o quê? O terceiro Pokémon joaninha da franquia. E ele é dito na Pokédex como um Pokémon inteligente que suas habilidades específicas vêm de seu cérebro. Sua Gigantamax, na verdade, também acaba seguindo um pouco a ideia da região, já que muitos países do continente europeu possuem um extenso catálogo de avistamento de OVNIs. Então esse Pokémon está aqui para representar essa parte da cultura, essa parte da história de países europeus. Como eu disse, em seu Gigantamax, o Orbital acaba virando um OVNI gigante, suas habilidades específicas acabam se ampliando titanicamente. Sua Pokédex diz que se ele quisesse, ele conseguiria controlar basicamente a mente de todo mundo da região. E eu acho hilário como o besourinho de começo de região acaba virando um fucking OVNI gigante. Parece o Godzilla, mas devido às leis internacionais de propriedade intelectual, não é. Mas temos que correr como se fosse Godzilla! Embora não seja. Se eu ganhasse uma moeda pra cada Pokémon que parece o Godzilla, eu teria uma quantidade de moedas preocupante. Eu serei sincero, embora o Drednaw seja literalmente uma tartarugona naquelas gigantes lá, tipo, parece um dragãozão, eu nunca gostei do Drednaw.
O Pokémon possui um design simples. Tipo, dá pra entender que o design quer te passar, ele ser um Pokémon parrudão, até sua pré-evolução ele já tem uma cara de bravo, como se fosse uma criança irritada. E a evolução, ele acaba virando um bicho que ele só se resume em, ele morde. Tipo, ele come pedra, ele morde muito forte. Só o Gigantamax, tipo, muda ele fica gigante, só o Pokédex destaca que ele fica bípede. Tipo, diz que ele consegue comer uma montanha. Tipo, ele tem um conto de fadas na região que um dia um Dredge, Gigantamax, conseguiu comer uma montanha. Mas, cara, eu não consigo entender como que um Pokémon que é que é só uma tartaruga que morde, teve uma forma Gigantamax, mas o Dragapult, que é o pseudo lendário da região, não teve. Aqui a gente tem quase o mesmo caso do Dredgeow de ser um Pokémon simples, mas pelo menos o Coalossal tenta. O Coalossal é um gigante feito de carvão. Sua forma Gigantamax queima a 3.600 graus. E seu Pokédex diz que em um momento em que Galar acabou passando por uma grande frente fria, em que a região inteira acabou ficando congelada, Coalossal Gigantamax funcionou como um gigante que esquentava a região e salvou muitas vidas. Mas mesmo assim, tipo, olha pra cara de idiota desse Pokémon. Aí, pra aqueles que entendem um pouco de como que funcionam as tipagens do jogo, irmão, o Coalossal, ele recebe 4x de dano de água, cara. Se você chegar no Gigantamax, ligar uma mangueira do lado dele, ele desmaia. Mas piadas à parte, o Coalossal, ele representa também a evolução da região. Pela principal inspiração da região serem países do continente europeu, a gente consegue entender que o Coalossal ele é inspirado na Revolução Industrial, quando o carvão começou a ser usado para movimentar máquinas e gerar energia. Por isso, ele começa com um carvão pequeno, acaba virando um carrinho de carvão, e no final, em sua forma Gigantamax também, ele acaba virando uma montanha de carvão. Ele é o que começou a movimentar a energia da região. Aqui a gente vai ter uma análise dupla, pois tanto o Pokémon Flapple e tanto o Pokémon Appletoon possuem a mesma Gigantamax. Em sua forma Gigantamax, Flapple ou Appletoon acaba produzindo uma quantidade tão grande de néctar que pode fazer o inimigo cair só com o cheirinho do néctar dele. Seu design, de certa forma, acaba sendo uma junção interessante da aparência dos dois. E sim, fãs do Charizard, uma maçã gigante é mais dragão do que uma certa lagartixa. E dá pra entender um pouco do tema desse Pokémon, porque tanto o Applin, tanto a linha evolutiva dele, acaba representando a natureza. O tipo dragão, ele é usado para Pokémons que representam lendas, Pokémons que são importantes, que representam algo, um conceito, algo importante. E essa linha evolutiva representa o dragão da natureza. Eu sinto que o Sandaconda acaba sendo um pouco deslocado. Todo o seu conceito é ele ser uma cobra que armazena areia e joga areia para se defender, e basicamente é todo o habitat dele, ele vive em desertos. Sua forma de Gigantamax, toda a areia que ele acumula se torna muito maior. Aproximadamente 1 milhão de toneladas de areia contornam seu corpo em uma tempestade de areia viva. Acaba sendo uma Gigantamax bem única, mesmo ele tendo um design muito simples até mesmo comparado com sua forma comum. A própria Gigantamax, todo Pokémon que acaba se tornando uma forma Gigantamax, acaba ganhando algumas nuvens em sua cabeça e alguma parte do seu corpo, que é o que o jogo usa para fazer um certo exagero visual para mostrar que o Pokémon tá gigante. Já o próprio Sandaconda é uma nuvem, ele é uma tempestade, ele é um tornado de areia.
Centiskorch é um Pokémon centopeia de fogo. Ele é um Pokémon extremamente agressivo, que usa seu corpo de centopeia como um chicote, como um objeto afiado para atingir os inimigos e queimar eles. E sua forma em Gigantamax, seu corpo acaba se tornando maior ainda, se tornando titânico, e o seu calor acaba se tornando um risco até para ele mesmo, incinerando qualquer coisa e até criando tempestades de calor ao redor do Pokémon pelo seu grande tamanho. Tendo assim como o Coalossal, o tema de energia, pois esse Pokémon representa mais a energia elétrica sendo usada para esquentar, como em fogões, por exemplo. Que assim como o Coalossal representa a energia do carvão, esse daqui é basicamente o resultado dessa energia, quando um objeto é esquentado por causa de energia elétrica. Por eu ser muito fã do tipo fada, Hatterene é um dos meus Pokémons favoritos dessa geração. Que ela acaba pegando a ideia cultural da região. Hatterene é um Pokémon bruxa, mas ao mesmo tempo um Pokémon princesa. Seu design mostra como se fosse o cabelo do Pokémon criando um chapéu e criando uma casca, uma aparência diferente que se assemelha de uma bruxa. Mas um Pokémon de verdade é uma forma pequena, debaixo de toda essa proteção de cabelo. E em sua forma Gigantamax, o Pokémon acaba se tornando a bruxa, a princesa e a torre. Hatterene é um Pokémon que habita florestas, é extremamente territorial, e em sua forma Gigantamax, ela vira basicamente a torre da bruxa. Suas habilidades psíquicas se tornam ainda mais poderosas, em alguns contos de Galar chamando este Pokémon de Deusa da Ira. Ah, e claro, e sendo uma contraparte de um Pokémon que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Grimmsnarl é um Pokémon duende, é um Pokémon Goblin, do tipo fada, assim como Hatterene, pois ele é a contraparte dela. Esse Pokémon, na verdade, uma boa parte de seu corpo é cabelo, que sustenta seus músculos. Ele herda de suas pré-evoluções o comportamento brigão. E em sua forma Gigantamax, na verdade não é o Pokémon que aumenta, mas sim o que mais aumenta são os pelos e o cabelo de seu corpo, se tornando esse gigante, tipo... A gente não tem nenhuma outra Gigantamax que parece tão humanoide assim, ele parece tão um titã de Attack on Titan. Que assim como Hatterene, eles são contos de fadas. Hatterene é a bruxa, a princesa e a torre da bruxa. Já esse Pokémon é o Goblin, é o capanga, é o duende da floresta. O que mais poderia representar a evolução em uma região do que um prédio, do que uma construção? Duraludon é do tipo dragão e metal, representando a força da urbanização, representando como que o continente europeu evoluiu. É um exemplo de evolução até mesmo na urbanização. Ele é um Pokémon extremamente resistente, com seu corpo inteiro sendo feito de metal. Até mesmo possuindo um sistema de reaquecimento, o calor que ele acaba acumulando acaba saindo da ponta de sua cauda. Já sua forma Gigantamax, o Pokémon acaba se tornando um arranha-céu, um prédio gigantesco. Não ironicamente, esses são os meus designs favoritos, tanto de Pokémon, tanto de Gigantamax. Tipo, eu acho muito interessante como toda região tem o tema de evolução, a evolução energética, a evolução urbana, e o Duraludon é o exemplo perfeito disso. E é isso, meus amigos. Ainda há muitos Pokémons Gigantamax para eu comentar, muitos designs interessantes, muitos Gigantamax de canto, muitos Gigantamax da própria Galar, da própria região de Galar, mas por hoje vamos ficar por isso. Eu peço novamente, se você assistiu até aqui, gostou do que viu, eu peço que você se inscreva, dê um like no vídeo. Se você estiver assistindo pelo celular, hype o vídeo, é facinho, só você pegar,
2 botãozinhos, você já me deu uma ajuda muito boa. Se você gostou do meu conteúdo, gosta do jeito que eu falo igual um idiota aqui das coisas que eu gosto, ou simplesmente amo o Pokémon, eu amo tudo isso que eu produzo, eu recomendo você assistir meus outros vídeos. Eu sou um canal que tá começando, eu tô aprendendo a cada dia um pouquinho mais. E eu sou do Big T, e até a próxima.